Sejam bem-vindos ao primeiro Gente que Conta. E nada mais justo do que eu começar o primeiro Gente que Conta contando a minha história. Vocês sabem que eu sou apaixonado por histórias e eu tenho um imenso prazer de conhecer outras histórias, saber como é que algo começou. E essas histórias, elas agregam muito às nossas vidas. Esse quadro Gente que Conta foi uma sugestão de um amigo meu, irmão, Lipe Porto. Talvez a minha história não seja interessante para você. Talvez eu não tenha uma idade necessária para ter uma história de vida grandiosa. Mas eu acredito que todos nós temos algo que foi marcante, algo que a gente lembra com carinho, com muito amor. Às vezes algo que a gente lembra com saudade, um pouco de tristeza. Mas todos nós temos algo que a gente acaba retornando, às vezes, à nossa mente e que marcou as nossas vidas. E comigo não é diferente. Esse conteúdo te faça crescer como pessoa, enxergar o outro de uma forma diferente. Que você tenha empatia. Nem sempre as coisas foram fáceis. Aos 5 anos de idade eu perdi minha mãe. Não tenho muitas lembranças. Lembro de algumas coisas, de alguns flashes, de alguns momentos. Mas não lembro de todas as coisas. E aí o que eu lembro, meus tios contam, os amigos dos meus pais contam. Minha mãe faleceu com um problema nos rins. Minha mãe tinha 33 ou 34 anos. E ali ficamos, nós 4, com meu pai. Eu aprendi muito mesmo. Eu aprendi bastante. Um momento muito difícil, porque meu pai precisava trabalhar, a gente precisava estudar. E aí os mais velhos cuidavam dos mais novos. E é assim até hoje. E aí pai não podia deixar de trabalhar para ficar com a gente. A gente acabava que cuidava um do outro. E nós nunca fomos uma família em que a gente precisasse muito de muitas coisas. Eu lembro que os períodos mais tristes assim para mim eram os períodos que se aproximavam do Dia das Mães, a festinha da escola, e aí faziam uma homenagem para as mães. Sempre participei. Não era a mesma coisa, né? Porque você ia lá, participava, os colegas homenageavam as suas mães e eu homenageava as mães dos meus colegas, mas não era a minha, então não era a mesma coisa. Mas a gente cresceu. Eu agradeço muito ao pai que eu tenho. O pai não carregou essa barra aí, né, como carrega até hoje, e criou nós 4 muito bem. A gente teve uma infância difícil, mas uma infância muito boa também. Eu aproveitei, brinquei, estudei. Morava numa cidade onde a gente não tinha esse medo de brincar na rua, tinha aquele receio de deixar os seus filhos saírem na rua e não voltarem, porque era uma cidade pequena, uma cidade do interior, então isso não acontecia. Via aquele negócio ali, apertado. E aí depois de algum tempo, aos 15 anos de idade, vim morar em Natal. O pai conheceu mulher daqui, Samara fez vestibular para cá, para Natal, e passou. No ano seguinte, que Samara já estava aqui, o pai não veio com toda a família. Uma mulher aqui, e decidiu casar. Eu não quis, porque acostumado, a estar sempre com o pai, com os meus irmãos, então ia ter que dividir, o pai da gente com outra pessoa que eu não conhecia. A gente teve que aprender, a conviver, ser paciente, a aprender a amar. E eu digo a vocês, é muito incrível ter mãe, é muito incrível você ter o carinho de mãe, você precisar conversar e ter alguém para conversar. É muito incrível quando você está doente e a sua mãe ela vem, cuida de você, dá remédio. Não que o meu pai não tenha feito isso, pelo contrário. Meu pai é incrível, cuida da gente muito bem. E eu discordo quando as pessoas falam assim: pai não faz a mesma coisa que mãe. Meu pai faz muito e faz muito bem. Você precisa daquela figura de mãe também, não? Você sente falta, E aí, quando o pai não casou, que eu conheci tia Jane. Nossa, vocês não têm noção da pessoa incrível, que a tia Jane é. E foi quando eu disse: pronto, agora eu vou me realizar. Agora eu vou ter uma figura, de mãe. E realmente eu tratava ela como mãe, ela tratava a gente como filhos. Só tivemos o privilégio de viver com ela durante 6 anos. E aí ela adoeceu, ficou com câncer. Eu tive a oportunidade de acompanhá-la basicamente todas as consultas, via de médico em médico. Teve um período que a gente estava todos os dias em um médico diferente. Eu era a única pessoa que dirigia, o pai não tinha que trabalhar, não tinha como ir. Vocês não têm noção do quanto que eu aprendi. Pessoas com dificuldades. Às vezes a pessoa estava lá sofrendo com dificuldade, na fila esperando para ser atendida, e era só ela, não tinha acompanhante. Eu tinha a oportunidade de chegar e ajudar. Aprendi muita coisa com a tia Jane.
ela deixou muitos ensinamentos, mas infelizmente ela faleceu também. Aí, por 2 vezes, perdi uma mãe. É triste. Mas, gente, eu aprendi, tudo que acontece nas nossas vidas, elas acontecem por um motivo e um propósito maior. E eu entendi isso. Quando eu converso sobre isso com algumas pessoas, fica triste, fica. Até o momento que você fica triste pra caramba, porque é normal, você sente falta. Sentimento de alegria, de ter aproveitado o máximo, ter sido um filho bom. Eu fiz, né? Dessas coisas. Você fica feliz, você fica alegre e você lembra. Lembra com saudade, lembra com carinho, com amor. Precisam saber como eu cresci durante todo esse período, durante toda essa caminhada. E a gente cresce, aprende sobre a vida, a gente cai, a gente levanta, agradece, entende que nem tudo vai ser fácil, nem tudo vai ser da forma como a gente quer. Porque se a gente não tivesse condições e forças o suficiente para passar por aquilo, Deus ele não permitiria isso. Hoje eu agradeço demais as 2 mães que eu tive, agradeço demais a família que eu tenho, o pai que eu tenho, que se eu sou esse homem que eu sou hoje, eu devo muito a ele. Estou compartilhando tudo isso com vocês, porque eu queria que vocês também conhecessem um pouco da minha história, como vocês vão conhecer a história de outras pessoas. Eu compartilhei com vocês aqui hoje, serviu para você entender que se você está passando por algum momento difícil, agora você não vai entender não. Você vai estar triste, às vezes você vai estar chateado. E o Gente que Conta não vai trazer só histórias assim como a minha não. Nem tudo vai ser fácil, nem tudo vai ser simples. E a tendência é que as coisas piorem, não é que as coisas melhorem. Você vai ver aqui história de pessoas totalmente batalhadoras. Você vai ver aqui todos os tipos de histórias. Mas em todas elas eu quero que você tente entender o conteúdo delas. Tire algo de bom aqui para sua vida. Se eu conseguir fazer isso hoje, com esse primeiro vídeo do Gente que Conta, eu fico muito feliz. Porque a gente precisa compartilhar e a gente precisa filtrar o que é bom pra gente, não o que é ruim. De quem é Samuel, vocês estão conhecendo hoje. Compartilhe com outra pessoa, dê um like. Se você não está inscrito nesse canal, se inscreva. Eu planejei esse quadro, eu acho que uns 6 meses por aí. E eu não queria que ele acontecesse de qualquer forma, que ele fosse conduzido de qualquer jeito. Eu queria que você tivesse uma experiência bacana, que você conhecesse a história do próximo, ficasse mais sensível ao outro, a pessoa que está do seu lado, limpando a rua da sua casa, e que você passa todos os dias e não sabe o nome, não cumprimenta, não dá bom dia. Quando eu estudava, tinha um rapaz, né, que ele limpava as ruas do percurso que eu fazia. E todos os dias eu falava com ele e ele falava comigo na maior animação. E aquilo mudava totalmente o meu dia. Quando ele falava comigo com aquele bom dia fuderoso, fantástico, eu me transformava de uma forma incrível. Então essa é a sensação que eu quero que vocês tenham. Então Gente que Conta vai trazer histórias incríveis. E que essas histórias façam sentido para você e que faça ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais empática. E eu peço que você toda semana reserve um tempo para poder acompanhar, para poder assistir. Tamo junto. E você ainda vai ouvir falar muito e conhecer muitas histórias aqui no Gente que Conta.